Olá, gente, bom dia. Vamos esperar só 5 minutinhos, tá? São 9h51, né? Nossa aula começa às 9h50, então quando for 9h55 a gente começa, tá? Cada tempo do pessoal chegar com calma, se conectando, tá? E aí a gente começa. Então, esperar só um pouquinho. São mais 4 minutinhos. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês colocarem o nome completo lá no chat, nossa lista de presença. Bom dia, Brian, Gustavo, sejam bem-vindos. Eu já vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Bom dia, Emanuele, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Estava falando aqui com os meninos que a gente vai esperar só um pouquinho o pessoal terminar de chegar. Quando for 9h55, a gente começa, daqui a 3 minutos, tá? Então dá tempo de vocês tomarem uma água, terminar de comer aquele seu café da manhã, né? Tá bom? A gente já começa. Qual é o estilo do cara que você gosta? Só mais um minutinho, tá, gente? 9h55, começamos. Catarina, você que chegou agora, coloca o seu nome completo, por favor, na chamada, tá bom? Te agradeço. Vamos lá, galerinha? Vamos começar? Sejam todos bem-vindos. Bom dia para todos, tá? Já são 9h55. Passou aí 5 minutinhos, né? A gente aguardando a galera chegar. Então, vamos dar continuidade. Bem, ao encontro de hoje, nós vamos falar tudo sobre função modular, tá bom? A gente começou aí o estudo de função, né? A gente vem percorrendo aí e chegamos aí em função modular. Então, hoje nós vamos ver módulo de um número real, a interpretação geométrica, as propriedades, a função modular e o gráfico da função modular. Então, vamos logo começar? Então, a primeira coisa a gente vai recordar, né?
que a gente está fazendo no terceiro ano é o recordar e viver, né? De alguns pontos principais do que a gente já viu do primeiro e segundo ano, tá? Aqui a função modular, olha, ele trouxe aqui uma mesa de sinuca, não sei se vocês já jogaram sinuca alguma vez na vida de vocês, eu acredito que sim, né? Mas se não jogaram, conhece a mesa de sinuca, né? Então a missão aqui é pegar essas bolas coloridas e colocar nesses buraquinhos aqui que eu esqueci o nome. Todas as manhãs esquecendo o nome das coisas, né? Para variar. E aí, se você acertar essa bola branca aqui dentro, né? Você perde o jogo. Eu sei porque eu tentei jogar isso sem querer, querendo, eu consegui jogar a bola branca nesse lugar e perdi o jogo. Então, olha só. O que acontece aqui? Ele bate essa bola branca aqui vai bater nessa azul. Essa azul ela vai bater na borda aqui e ela vai mudar a trajetória da bola. Ela vai para um outro lugar, né? Então, ó, bate aqui na azul, azul da sequência, só que aqui tem a borda. Ela bate aqui e volta, faz um V, tá? E aqui bate na vermelhinha, ok? Então, essa trajetória da bola aqui, ou seja, é uma linha imaginária, né? Que essa linha pontilhada aqui, determinada pelos pontos onde a bola passou, desde a tacada até parar. Depois de trincar na bola e muda a direção, pode ser modelado segundo a lei da função chamada da função modular. O gráfico da função modular é praticamente isso aqui que a gente está vendo, é um formato de um V. Tá? A gente vai ver um pouco mais para frente, algo mais aprofundado em relação a esse gráfico. Então, nós temos aqui um módulo de um número real. Então, ele fala que é qualquer número real associado a um valor absoluto, que também pode ser chamado como módulo. E aí o módulo, ele é representado por essas duas barrinhas em pé, tá? Então nós temos aqui que o módulo de um número, ele tem duas situações. Ele pode ser positivo, se o número for maior ou igual a zero, ou ele pode ser negativo, aonde o x ele é menor que zero. Ele está falando que esses valores aqui, é esse aqui de dentro. Ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, tem duas situações para analisar, tá? Isso aqui é a nossa base da função modular que a gente vai ver lá na frente. A gente tem que entender isso aqui. Se a gente não entender esse primeiro passo aqui, a gente não consegue fazer nada dentro de função modular, tá? E aqui eu tô falando do conceito inicial, que é a questão do módulo, tá? Então, trocando em miúdos, é o seguinte, eu tenho um exemplo. Mais 5. O módulo de mais 5. O módulo de mais 5 é nessa situação aqui, onde o x é maior ou igual a zero. E a resposta vai ser o 5, vai ser o valor absoluto, tá? Ou seja, é um número sem o sinal. Então, aqui o módulo de zero vai ser zero mesmo. O módulo de mais raiz de 2 vai ser raiz de 2. O módulo de mais 3/5 vai ser 3/5. Agora, quando for número real, né, negativo, que é o seu oposto, né? Se fosse módulo de menos 5, qual seria a resposta? A resposta seria justamente 5. É um número sem o sinal, a resposta, tá? Então, aqui, ó, módulo de menos 3, essa situação aqui, ó. Então, quando o meu x for menos 3, então menos da fórmula, né? Com menos 3, menos com menos dá mais. Então, a resposta vai ser positiva. Tá bom? Mas trocando em miúdos, vai ser justamente o módulo de um número, vai ser um número sem o sinal. Ok? Tranquilo isso? Tá compreendida essa questão inicial aí de módulo? Posso prosseguir? Olha, gente, geralmente quando a professor pergunta, é bom sempre responder, né? Porque senão ele vai partir do princípio que está sozinho na sala. E isso não é legal. Vocês sabem que eu sou carente, né? Então eu preciso desse feedback. Pelo menos um sim, um não, então. Ah, obrigada, Gustavo. Valeu. Obrigada, gente. Valeu, Catarina. Pois é, a Braia tá dizendo que também ele é carente, olha. Dois carentes. Vamos lá, gente. Então, agora a gente vai ver na parte geométrica, tá? A álgebra e a geometria, praticamente, elas caminham juntos. Tudo que acontece na álgebra tem um reflexo na geometria e vice-versa,
tá bom? Então, a gente vai ver aqui a questão geométrica, como que a gente lê esse número, esse módulo desse número. Então, tem aqui a reta ela é composta com os números positivos e os números negativos. E o meio, que é a origem, é o zero, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai. Só que entre o número 0 ao número 1, em relação aos números reais, a gente viu que existe uma infinidade de números, tá? Então, olha só. Se eu fizer a comparação entre o 5 e o menos 5, tá? Eu quero saber o módulo de menos 5 e o módulo de 5. Como ficaria isso? Qual seria a resposta? Daqui do zero, se eu der passos, né? Então, dei um passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos. Dei 5 passos para um lado, né? Então, tem a distância aí de 5 passinhos. E para o outro lado, a mesma coisa, olha. Dei um passo aqui, outro passo, outro, outro. No total, eu tenho 5 passos. Então, eu tenho 5 unidades, tanto de um lado quanto do outro, tá? Então, geometricamente, eu vou ter o quê? 5 unidades para cada lado aqui. Qual é o módulo de mais 5, geometricamente? 5 unidades. Qual é o módulo de menos 5? 5 unidades também, tá bom? Então, aqui, ó, os exemplos, né? É a distância, o módulo de menos 5 é igual a 5, é a distância entre o ponto correspondente a menos 5, a origem. Foi o que eu falei para vocês. Entre esse ponto aqui, 0, que é o ponto de origem, até o número 5, eu tenho 5 unidades, tá bom? A mesma coisa acontece com mais 5, né? O menos 5 e o mais 5, né? A raiz de menos 5 também, né? Eu tenho aí uma distância, e essa distância vai ser positivo, tá? Em relação às propriedades, eu tenho algumas, onde o módulo de x é maior ou igual a 0 para todo real. Então, essa é a primeira propriedade, tá bom? A segunda propriedade, eu posso dizer que a multiplicação entre dois números, x e y, tá? Eu estou dizendo x e y são dois números diferentes. Essa multiplicação dentro do módulo, eu posso separar multiplicação entre o módulo de x e o módulo de y, tá bom? Digo também que a raiz quadrada do x ao quadrado é igual ao módulo de x para todo real x. Aqui a gente não vai trabalhar com os imaginários não, tá? Vai ser mais a questão dos números reais mesmo. Módulo de 0, a gente viu que é 0, porque x é igual a 0, que a gente viu lá naqueles exemplos lá iniciais, tá? E eu tenho aqui a fração x dividido por y dentro do módulo. Eu posso dizer que é módulo de x dividido por módulo de y. Como é uma fração, a gente tem que lembrar que, para existir uma fração, o denominador, que é a parte de baixo, sempre tem que ser diferente de 0. Então, aqui ele está falando que o y tem que ser diferente de 0, tá bom? Exercício resolvido. Aí eu trago um exemplo, né? Então, ele está perguntando quais os valores de x, só que o x está dentro do módulo, é igual a 10. Então, vamos lá. Vamos analisar. Então, para a gente saber o valor de x, né? Essa sentença matemática aí, que é módulo de x igual a 10, basta a gente determinar os pontos que são equidistantes, né? De 10 unidades da origem da reta. Então, eu tenho a reta, eu tenho um ponto, que é o centro, que é o 0. Então, do ponto do 0 até 10 positivo, eu tenho 10 unidades. Do ponto 0 até menos 10, eu tenho 10 unidades também. Então, quem são esses valores para x? Mais 10 ou menos 10, tá bom? Ele quer saber quem pode ser esse valor daqui de dentro, tá? Então, pode ser positivo ou negativo. Isso, eu acabei de falar, está relacionado àquele primeiro ponto que eu falei para vocês lá, ó, em relação a essa definição aqui, ó. Quando o módulo de x, ele pode ser tanto positivo, que é maior ou igual a 0,
ou negativo quando for menor que zero, né? Vou voltar para cá. Então, vamos ver a função modular, tá? Até aqui, tranquilo? Alguma dificuldade? Querem que eu volte alguma coisa? Aí é aquele momento, gente, que vocês têm que me responder, entendeu? Ok, Brian? Qualquer coisa vocês gritem, tá? Você joga no chão, né? Grita aí no chat. Professora, não entendi! Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai falar sobre função. Por enquanto, a gente falou sobre o número modular. Agora, vamos falar de função mesmo, tá? Então, denominamos função modular de f de x é igual a módulo de x, definida para todo real, que eu só troquei aqui, ó. Ah, então tá bom, Gustavo. Então, aqui, ó, no f de x, eu troquei. Era módulo de x, tá? Eu troquei por f de x. Por que eu troquei por f de x? Porque eu tô falando sobre função modular. Por isso que eu troquei. O f indica a função, tá? Então, aqui, ó, na função modular, eu vou ter duas situações. Eu vou ter x se ele for maior ou igual a zero, e eu vou ter menos x quando x for menor que zero. Então, percebemos pela definição que o conjunto imagem da função modular de f de x é igual a um módulo de x é o conjunto dos números reais não negativos. Então, eu tenho aqui a representação de conjuntos. Olha, R com sinalzinho de mais. Então, o resultado aqui é positivo, né? Geometricamente, significa que os pontos do gráfico de f, da função de f de x, é igual ao módulo de x do plano cartesiano. Estão na origem zero, né? Na origem O. E essa origem O, ela é justamente aquele par ordenado 0 e 0. Acima do eixo do x. Então, eu tenho as abscissas, tenho as ordenadas, e esse encontro de interseção aqui, eu tenho meu ponto de origem. E essa marcação, o par ordenado é 0 e 0. É 0 em x e 0 em y, tá? E ele fala que é acima do eixo do x, ou seja, toda função modular, ela fica na parte positiva, ela não fica na parte negativa. E a gente vai ver como faz a construção disso aí graficamente. Então, vamos observar aqui, ó. A gente tem a definição aqui, tá? Vamos fazer o gráfico a partir da definição. Então, a primeira situação aqui, aonde o meu x for maior ou igual a zero. Então, nós temos y é igual a x, para que o x é maior ou igual a zero. Então, quando o x for zero, o meu resultado vai ser zero. Quando o meu y for 1, aqui, ó, meu x for 1, o meu y vai ser 1. Quando o meu x é 2, o meu y é 2. Por que isso acontece? Porque eu estou afirmando que o y é igual a x. Então, qualquer valor que eu coloco para x, o resultado para y vai ser igual a x, tá? E aí, ó, aqui eu tenho um par ordenado. 0 e 0, que é esse ponto aqui. 1 em x e 1 em y. A interseção está aqui. 2 e 2. Ok? Bolinha fechada aqui. Tracei a reta. Beleza. Vamos ver a outra parte. A outra parte é essa parte aqui, ó. Menos x. Então, vou igualar y é igual a menos x para que o x é menor que zero. Então, vou pegar algum valor aí menor que zero. Vou pegar um menos 1, tá? E não botou igual a zero, botou menor que zero. Então, para o x menor que 1, então, menos da fórmula menos 1, menos com menos dá mais, então o resultado vai dar positivo. Quando o meu x for menos 2, menos com menos vai dar mais, tá? O resultado vai dar positivo. Marquei os pontos de interseção.
ok? Aqui a bolinha foi aberta, porque eu não tenho a igualdade aqui, beleza? E agora, olha, se a gente perceber, eles podem se encaixar, esses gráficos, né? Se eu botar um no lado do outro, eles vão se encaixar. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Esse lado aqui é esse aqui, e este outro lado aqui é esse aqui. Se eu colocar um do lado do outro, ele tem o formato de um V, tá? A função modular, o formato de um V, tá bom? E esse V, ele pode ficar aqui no 0, ele pode ser aqui no 1, ele pode ser no 2, pode ser qualquer número. Isso vai depender da equação, tá bom? Aqui a gente está fazendo em cima da definição, beleza? Então, tem uma observação aqui, ó. Outra maneira de construir o gráfico da função de f de x é igual ao módulo de x seria nos basearmos no gráfico de y igual a x, fazendo que os pontos tenham as ordenadas negativas sejam marcados simetricamente em relação ao eixo do x, nos pontos das ordenadas positivas, tá? A gente vai ver isso aqui um pouco mais para frente, porque tem um exemplo aqui que ele trabalha essa segunda opção. E aí vocês vão escolher qual é a melhor forma, tá? Olha aqui, ó. Primeiro exercício resolvido. Lá a gente fez com a definição. Aqui a gente vai trabalhar com a equação normal, tá? Função normal. Então a função aqui é módulo de x vezes 3. Vou botar na definição. Vou usar a minha base aqui, ó. Minha base é essa aqui. Sempre, tá? Sempre eu vou usar isso aqui. Ok? Então, a primeira situação, quando ele for positivo, né? Quando ele for maior ou igual a 0. Então, eu vou ter x menos 3 se x menos 3 é maior ou igual a 0. Vou melhorar essa parte aqui. Vou pegar esse menos 3 e jogo para o outro lado. Vai ficar x maior ou igual a 3. Vou fazer a mesma coisa com a linha de baixo, que é a parte negativa, né? Então, eu tenho menos x menos 3. Multiplico os sinais aqui, eu vou ter essa informação aqui. E aqui eu falo que x menos 3 menor que 0. Joga esse menos 3 para o outro lado, tá? Passando a limpo, né? Eu tenho aqui, ó, minha função de x é igual a x menos 3, essa parte aqui. Cadê essa aqui? Se x é maior ou igual a 3. Esse pedacinho aqui. Aqui a gente está passando a limpo, tá? Menos x mais 3, esse pedaço aqui, ó. Se x for menor que 3. Essa outra parte aqui. Então, vamos construir um gráfico tanto para essa primeira parte quanto da segunda e depois a gente junta. Foi isso que aconteceu aqui, tá? Então, vou pegar valores maiores igual a 3, por isso que ele colocou o 3 aqui primeiro e depois usou o número 4, ok? Então, para o valor de 3, 3 menos 3 dá 0. 4 menos 3 dá 1. Tá aqui, marcou os 2 pontos. Nessa segunda equação. Durante esse tiroteio, uma outra pessoa também foi baleada e foi encaminhada ao hospital, mas não há maiores informações sobre o estado de saúde dela. A polícia segue investigando o crime. Tá tudo bem, gente? A gente pode ao estudo. Então, olha só. Nós temos aqui, essa segunda equação é menos 3 mais 3, onde x é menor que 3. Então, se é menor que 3, então o que eu vou ser para o x aqui? Vai ser o 2, ok? 2 menos 2 mais 3 vai dar 1. 0 menos 3 mais 3 vai dar 3. Então, marcou o ponto aqui. Aí, agora, só juntou os dois gráficos, porque eles são simétricos, né? Olha aí a formação do V. Não, observe que ele não ficou aqui no 0. Ele ficou em outro lugar, tá? Note que nessa situação, o domínio, que é a linha do x, é igual aos reais. E a imagem, que é o y, ele é o quê? Justamente o R positivo, que são os números positivos. Ficam tudo na parte positiva, tá bom? A outra situação, pegou a mesmo f de x lá, tá? Lembra que eu falei para vocês que existem duas situações que a gente pode fazer? Aquela observação? Então, tá aqui. Então, aqui o que ele fez? Ele ignorou a parte
da função modular. Ele esqueceu e resolveu, montou o gráfico. Aí, na montagem do gráfico, ele passa aqui pela parte negativa. Como eles são simétricos e não fica na parte negativa, o que ele fez? Toda essa parte negativa aqui, ó, ele jogou para cima. Tá? Simples assim. E já está pronto o gráfico. Então, vocês vão escolher qual é a fórmula que vocês vão se identificar em fazer. Desta forma aqui ou desta outra aqui. As duas formas estão corretas, tá? Lembrando que o gráfico modular fica na parte positiva. Uma situação ou outra que ela fica na negativa, mas a gente vai ver. Por exemplo, eu tenho aqui x, módulo de x menos 3. E vamos supor que aqui, ó, menos 2, por exemplo. Aí eu vou descer 2 unidades, tá? Por exemplo. Mas a parte aqui, ó, essa parte aqui modular, ela fica na parte positiva, tá bom? A gente vai ver com calma mais pra frente, tá? Então, antes da gente ir para os exercícios, eu quero saber se tem alguma dúvida, se está claro, está tranquilo, está favorável. Querem que eu volte a alguma tela? Não vou falar para vocês que eu tenho que parar de falar, porque vocês vão falar que sim, eu vou falar que não. Tá? Então, vamos continuar então. Então, vamos lá. Então, nós temos aí para vocês tirarem o print e fazer, né, os exercícios. Colocar em prática o que a gente aprendeu, tá bom? Nossa aula termina 10 e... Deixa eu ver aqui, que horas são? Eu nem sei que horas tem. 10h18. Vocês vão ter alguns minutinhos aí para começar a fazer, tá? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Tá ok? Quem não colocou o nome, peço que, por favor, coloquem, tá? Acho que todo mundo colocou. Vamos começar a fazer exercício. Qualquer dúvida é só perguntar. Estou à disposição de vocês, tá bom?
Galerinha, então vai ficar para casa esses exercícios, tá bom? E aí, na quarta-feira, a gente corrige aí essas questões, tá? Desejo a todos um ótimo dia, tá? Uma semana aí recheada de notícias boas, tá? Se cuidem, ok? Façam os exercícios. Qualquer dúvida é só falar, galera. Estou à disposição sempre. Vocês sabem disso, né? Então, beijo para todos e até quarta-feira. Tchau, gente!